Olá, senhores, bem-vindos de volta. Continuação, aula 18, agentes mecânicos, instrumentos em ação pérfuro cortante, dentro do tema traumatologia forense, dentro do tema laudo pericial. Vamos lá. Instrumentos em ação pérfuro cortante. Mecanismo de ação, perfurante pela ponta e cortante pelo gume. Então, vejam, aqui nós estamos começando a mesclar os agentes, pessoal. Instrumento cortante, instrumento perfurante. Ele age perfurando pela ponta e cortando pelo gume. Ele atinge ao mesmo tempo pela ponta e pelo gume. Exemplos: punhal, adaga e facão. O ferimento produzido é pérfuro inciso. E as características: predomínio da profundidade sobre o comprimento. Lembram lá quando eu falei do instrumento em ação contundente? Olha a característica. Instrumento em ação cortante, predomínio do comprimento sobre a profundidade. Ele é mais comprido do que profundo. Lá no instrumento de ação pérfuro cortante, o ferimento é mais profundo do que comprido, com bordos nítidos e lisos. Exemplo, o ferimento em botoeira. Esse aqui aparece muito nas provas, tá, pessoal? Ferimento em botoeira é o ferimento pérfuro inciso. Penetrante ou transfixante. Também vai aparecer nas lesões de defesa. Então, lembram lá do instrumento em ação cortante? Também no instrumento em ação pérfuro cortante, o sujeito apresenta lesões de defesa. Nós também vamos ter as questões do exame subunguial. Instrumento em ação corto-contundente. Outra ação mista aqui, tá? Se perguntarem ação mista, também aparece muito. É o pérfuro cortante, o corto-contundente e o pérfuro contundente. Certo? Pessoal, aqui o instrumento em ação corto-contundente, o mecanismo age contundindo pela pressão e cortando pelo fio ou gume. A ação é mista. Exemplos: facão, de novo, machado, enxada e os dentes, as mordidas dentárias, humanas ou animais. Aparece bastante, gente. Crimes sexuais, crimes passionais, o ferimento em formato de mordidas. E aí nós vamos ter lá o reconhecimento por arcada dentária. Esta é uma forma de antropologia forense muito peculiar, o reconhecimento pelas mordidas, mas é muito útil na localística forense. Um vestígio muito importante, tanto para o perito de campo, quanto para o perito médico-legista no exame, da necropsia ou de lesões. Por quê? Porque ele denota uma condição passional, uma relação passional entre agressor e vítima. Certo? Pessoal, aparece bastante nas provas os dentes, as mordidas, o formato da mordida. Qual é a natureza do ferimento? Ferimento corto-contuso. Corto-contuso. Ele corta pelo fio ou gume e contunde pela pressão. Característica do ferimento: geralmente profundos, com bordos pouco regulares, sem caudas, e a presença de edemas traumáticos ou equimoses, e ainda, possivelmente, aparecerão fraturas, que nós já conhecemos os conceitos, certo? Instrumento em ação pérfuro contundente. Outra ação mista aqui, mecanismo de ação, amassa e afasta os tecidos. Predomínio da profundidade sobre a superfície. Então, o ferimento ele é mais profundo do que sobre a superfície. Nós temos um predomínio, portanto, de profundidade. Exemplos: facão, de novo, machado, enxada, dentes, chave de fenda, espeto sem ponta, projetis de arma de fogo. Aqui, o mais importante de todos. Pessoal, 99% das mortes violentas no Brasil são produzidas por arma de fogo. O trabalho do perito de campo hoje no Brasil, ele se resume a vítimas atingidas por projetil de arma de fogo e algo relacionado com o tráfico de drogas. Mais de 90%, gente. 99% em alguns locais. As minhas estatísticas pessoais chegam a 99%. O que acontece?
A morte violenta, ela pode ser um homicídio, um suicídio ou um acidente. Dentro dos homicídios, nós temos um predomínio da utilização do modus operandi arma de fogo, ou seja, morte causada por impacto de projetil de arma de fogo, ferimento pérfuro contuso, ação amassando e afastando tecidos, predomínio de produtividade. Essa lesão pérfuro contusa, ela é a mais comum em perícia criminal, a causada por projetil de arma de fogo. O que nós não podemos... Isso todo mundo sabe, isso vai aparecer sempre nas provas. O que pouca gente lembra na hora da prova, pessoal, e aqui está a dica, é que o facão pode ser tanto um instrumento em ação pérfuro contundente, como em ação corto contundente, como em ação pérfuro cortante. O que pouca gente sabe é que uma chave de fenda pode se assemelhar a um ferimento pérfuro contuso, um espeto sem ponta. Então, depende do jeito que a gente usa o instrumento, a forma como ele é empregado na ação, certo? O modus operandi, pessoal, lembre dessa palavra, modus operandi, é aqui, neste quesito, qual instrumento que nós estamos tratando no laudo pericial de lesões, nós estamos dizendo em que ação ele foi utilizado, não é qual o instrumento, qual a natureza da lesão, em que ação o instrumento foi utilizado e qual a lesão ele provocou. Certo? Então, na hora de nós falarmos em instrumentos em ação pérfuro contundente, vai saltar uma luz vermelha lá, projetil de arma de fogo. Mas não esqueçamos que existem outras formas. Eu posso, inclusive, utilizar a arma de fogo para causar uma lesão contundente. Vejam que eu nem coloquei aqui nos instrumentos em ação contundente o exemplo. Coloquem a mão, a arma de fogo. Abre parênteses, apunhalada, certo? Ou a coronhada. Tudo bem? Então tá. Falamos aqui do projetil de arma de fogo, instrumento em ação pérfuro contundente. Forma do ferimento pérfuro contuso, características: bordos irregulares, predomínio da superfície, penetrante, transfixante, oblíquo, perpendicular ou tangencial. Pessoal, aqui no ferimento pérfuro contuso existe um predomínio da profundidade sobre a superfície. Tem um errinho aqui, tá? Faltou uma palavrinha aqui, predomínio da profundidade. O ferimento é extremamente profundo. Bordos regulares, ele pode ser penetrante ou transfixante, ou seja, ele penetra e o projetil fica alojado dentro do corpo da vítima, ou ele transfixa. Ele pode ser reto, oblíquo, ou perpendicular ou tangencial. São as trajetórias. O estudo da trajetória do projetil é fundamental para que se determine uma dinâmica do evento, ou seja, a posição do atirador ou dos atiradores, se existia mais de um, a posição da vítima, se eles estavam em ponto fixo, se eles estavam em movimento, se veio da esquerda, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima, ascendente, descendente, enfim, esta dinâmica dos atiradores, da posição dos personagens é fundamental para uma reprodução simulada, por exemplo, ou de um estudo de um local na própria sede do evento. Tudo bem? Pessoal, ainda nós precisamos destacar que caberia um estudo aprofundado aqui da Lei de Regulamentação das Armas de Fogo, chamado Estatuto do Desarmamento. Lei 10.826, de 2003. Esta lei cria lá os crimes de disparo de arma de fogo, porte ilegal de arma de fogo, de uso restrito, de uso comum. Pessoal, sugiro a leitura, pois aparece bastante nos editais. Aqui nós estamos bastante atrelados ao estudo dos laudos periciais de necropsia e de lesões. Então, não poderemos tratar lá da parte legal das armas. Mas lembrem, o estudo dos instrumentos de ação pérfuro contundentes vai remeter ao estudo das armas de fogo. Certo? Então, sugiro a leitura lá do Estatuto do Desarmamento. Então, nessas lesões de natureza pérfuro contusa, nós vamos ter uma zona de contusão e enxugo e um apergaminhamento. Zona de equimose, sempre violácea e com a presença, obviamente, das equimoses. A zona de contusão e enxugo é aquela borda que fica ao redor
do orifício de entrada lá do projetil de arma de fogo. A zona de tatuagem são os resíduos de pólvora que estão presentes nos tiros a curta distância. Então, se eu limpar lá a tatuagem, pode aparecer uma zona de contusão e enxugo. Agora, no tiro a curta distância, no tiro a longa distância, média e longa distância, a zona de tatuagem, esses resíduos de pólvora, já não aparecem. A zona de esfumaçamento é evitado pelo uso das vestes. Então, quando a pessoa é atingida por um local onde há uma roupa por cima, entre a pele e o projetil, o impacto vai evitar a zona de esfumaçamento. Ela vai ficar nas vestes da vítima, também chamada de zona de tatuagem falsa. E a zona de queimadura, provocada pelo calor dos gases. Também vamos ter um apergaminhamento e com cheiro de chamuscamento, muito presente nos tiros anotem aí, tiros a queima-roupa. Pessoal, com relação ainda ao instrumento em ação pérfuro contundente, orifício de entrada, nós podemos ter o tiro encostado, características bordas dentadas e evertidas, diâmetro maior que o projetil, chamada lesão buraco de mina. É quando o cano da arma está encostado no alvo, está encostado na vítima. Seguindo, tiro a curta distância ou a queima-roupa, presença destas zonas aqui que nós acabamos de tratar. Por fim, o tiro à distância, nós temos mais de 50 centímetros do alvo, bordos invertidos e orla de contusão, enxugo e equimótica. Então, a distância mais de 50 centímetros ou menos de 50. Menos de 50, podemos considerar a curta distância ou não, dependendo do calibre. Isso é o que eu quero que vocês anotem aí. O conceito de curta, média e longa distância depende do calibre, gente. Um tiro encostado ou não encostado, tudo bem. Eu posso abrir mão do conhecimento do calibre. Agora, porque o ferimento vai ser muito característico e o buraco de mina só aparece no tiro encostado, independentemente do calibre. Agora, quando nós falarmos de distanciamento, vamos falar aí em 7 metros, média ou longa distância, menos de 7 metros, média distância, mais de 7 metros, longa distância. Um conceito aberto aí eu não coloco no slide para não confundi-los, porque nas provas eles vão perguntar apenas o conceito da curta distância ou a queima-roupa e a distância. E aí se está mais de 50 metros, mais de 50 centímetros ou menos de 50 centímetros. Porque aí esses sinais inequívocos aqui, os bordos invertidos, a orla de contusão, de enxugo e a equimótica irão aparecer. Tudo bem? Por fim, pessoal, nós temos os orifícios de saída. Eu lembro para os senhores que no laudo pericial de necropsia, o médico legista é obrigado a diferenciar basicamente os orifícios de entrada e de saída. Com isso, nós já conseguimos traçar uma possível dinâmica do evento. Esses detalhamentos aqui, eles precisam estar bem claros e apenas no exame de necropsia é que o perito vai conseguir aferir. No exame perinecroscópico realizado lá no local da sede do evento, local suspeito ou local de morte, o perito de local não tem condições de sequer distinguir o orifício de entrada e o de saída. No entanto, alguns peritos com experiência em necropsia, lembrando que alguns peritos não são médicos, mas já foram, por exemplo, técnicos em perícias, então já auxiliaram procedimentos necroscópicos. Eles conhecem bastante o ferimento e dão uma dinâmica para o legista. O que ocorre é que normalmente o laudo de local sai depois do laudo de necropsia, o que significa que os vestígios materiais extrínsecos são publicados na investigação posteriormente ao exame da necropsia, dos vestígios materiais intrínsecos. Então, o exame, o orifício de entrada e de saída, fica a critério do médico legista. É ele que dá a última palavra. No que se refere aos orifícios de saída, não dependem da distância de disparo, pressupõem, portanto, uma transficção, certo? A presença do orifício de saída pressupõe a transficção, ou a transfixação, melhor dizendo. Pessoal,
questão para vocês, anotem aí. O orifício de saída, a presença do orifício de saída pressupõe uma transfixação do cadáver? Resposta correta. Então, o perito não precisa perquirir por elementos de munição dentro do cadáver. Questão de prova. O médico legista recebe o cadáver para fazer a necropsia. Ele apresenta um ferimento compatível com entrada e um ferimento compatível com saída. Pergunto para os senhores, com determinadas características de tiro a curta distância, com algumas zonas de contusão, equimose e queimadura. Pergunto para vocês, ele vai encontrar um elemento de munição dentro do cadáver? Resposta é muito provavelmente não. Por quê? Porque se ele apresenta uma entrada e uma saída, eu pressuponho, já que eu tenho a presença do orifício de saída, eu tenho, então, um vestígio de que indica a não presença de elementos de munição no corpo da vítima, já que ele tem uma entrada e uma saída, o projetil transfixou o corpo da vítima e saiu. Precisamos, então, olhar para o local da morte, lá, para o laudo do levantamento do local. Se o perito do local coletou um elemento de munição, provavelmente esse elemento de munição deve conter material genético embutido nele compatível com o da vítima. Apenas para dar um exemplo aí de como as provas periciais podem se interligar. Gente, então o orifício de saída não depende da distância do disparo, pode ter uma trajetória, inclusive uma reentrada. É muito comum o tiro transfixar, entrada do lado esquerdo, flanco esquerdo, saída no flanco direito, reentrada no antebraço direito. É bastante comum. E essa reentrada pode transfixar ou não. A ausência, então, a ausência do orifício de saída indica a presença de projetil alojado, não alijado, tá, pessoal? Aqui, perdoem o erro de português. O exame residográfico nas mãos do suspeito, presença de chumbo, bário e antimônio, em até 4 horas. Então, pessoal, se porventura houver a captura de um suspeito, a autoridade policial poderá solicitar o exame residográfico nas mãos do suspeito. A presença de chumbo, dos elementos químicos chumbo, bário e antimônio, estarão presentes em até 4 horas após a efetuação dos disparos. E ele é um indicativo de que essa pessoa andou manuseando arma de fogo nas últimas 4 horas. Certo? Exame residográfico nas mãos do suspeito. Gente, agentes físicos. Encerramos, então, dentro do estudo da traumatologia forense. Passemos agora para o estudo dos agentes físicos. Lembrando para os senhores que os agentes físicos vão tratar, então, tanto do ambiente externo, das condições climáticas do ambiente externo, como das condições criadas pelos humanos. Então, pode ser algo natural ou pode ser algo provocado pelo homem. Calor, eletricidade, frio, pressão e radioatividade. Primeiro, calor. Termoses, ação do calor difuso. Podemos estar falando do calor solar, e aí se tratará de uma insolação, e do calor industrial, e aí estaremos falando do termo intermação. As termoses não se confundem com as queimaduras. Essas são provocadas pela ação direta ou indireta do calor. Então, quando se tratar de calor difuso, termoses. Quando se tratar de ação direta ou indireta do calor, queimaduras. Ação direta, chama, sólido, líquido ou gás quente. Ação indireta, irradiação. Tudo bem? Então, o estudo das queimaduras aqui, da enfermagem forense, vai se mostrar de fundamental importância, sobretudo no estudo dos incêndios criminosos e dos acidentes, gente.
Aqui nós temos uma parte interessante, um link interessante no que se refere aos crimes de perigo. Nós já falamos lá do crime de perigo de contágio venéreo. Temos também o crime de perigo lá no que se refere ao estudo tanto do crime de incêndio criminoso quanto da parte processual no que se refere à perícia em local de incêndio. Está lá no Código de Processo Penal também. Certo? Continuando, o calor pode ser em graus de queimadura. Primeiro grau forma um eritema. Segundo grau, flictenas. Terceiro grau, as escaras. E, por fim, o quarto grau, a carbonização. Pessoal, atentem para a regra dos 9, que aparece muito em provas de concurso. O método para aferição da porcentagem corporal atingida. Então, um exemplo, queimadura provocada na genitália externa. Atingiu a genitália externa, apenas a genitália externa, 1% do corpo queimado. Atingiu a cabeça, 9%. Atingiu o tronco, 18%. Atingiu cada membro superior, mais 9%. E a cada membro inferior, mais 18%. Então, nós temos aqui os múltiplos de 9, considerando qual região queimou no corpo da vítima. E, por fim, a área atingida superior a 50%, nós temos, então, um conceito jurídico de perigo de vida e não mais risco. Certo? Repetindo, se por acaso as queimaduras atingiram mais de 50%, segundo a regra dos 9, conceito jurídico de perigo está preenchido. Isso lá na quesitação do laudo de lesões corporais. Certo? Então vejam a importância do estudo do calor aqui e as questões jurídicas embutidas que nós já vimos. Adiante. Eletricidade. A eletropressão, isso mesmo, aqui não tem erro. Pessoal, falei para os senhores que nós tínhamos aqui um erro de português. Pois bem, aqui nós não temos erro de português, é assim mesmo, pessoal. O termo é eletropressão. É a eletricidade artificial. Então lembrem do pressão. Marca elétrica de Jelinek, clássica dos concursos. Agora nem tem aparecido tanto. Marca elétrica de Jelinek é a marca da eletropressão. A morte se dá por lesão cerebral, asfixia ou parada cardíaca. A causa da morte não é definida, gente. Quando o sujeito morre por descarga elétrica, uma eletricidade artificial é a eletropressão. Não se confunde com a fulminação, onde a eletricidade é cósmica ou natural. E aí nós temos as marcas de Lichtenberg. Então, a prova, o avaliador lá do concurso vai tentar confundi-los. Eletropressão com marca de Lichtenberg, fulminação com marca de Jelinek. Eletropressão, eletricidade artificial, marca de Jelinek. Fulminação, eletricidade natural, marca de Lichtenberg. E já a fulguração é igual à fulminação, porém sem o óbito. E as marcas também de Lichtenberg. Então, aqui a diferença entre uma e outra é a ocorrência do óbito. Por fim, nós temos na eletricidade os agentes físicos, a eletrocução, que é uma aplicação de pena decorrente da cadeira elétrica. Pena de morte que nós sabemos é aplicada lá nos Estados Unidos da América. Pessoal, frio também vai provocar eritemas em primeiro grau, assim como a queimadura. Em segundo grau, vai provocar a vesicação. E no terceiro grau, a gangrena, que também vai causar a necrose. Então, não confundam o eritema do calor, da queimadura de primeiro grau provocada pelo calor, porque no segundo grau, o calor causa flictenas, enquanto que no segundo grau, aqui no frio, nós teremos a vesicação. E lá, no calor, nós teremos ainda o terceiro grau, as escaras, e o quarto grau, a carbonização, enquanto que nós só temos terceiro grau no frio, que causa a gangrena, também conhecida, também presente a necrose. Certo? Vejam um estudo sistemático.
trabalhando frio e calor. Lá na física, nós sabemos que, na verdade, o frio é a ausência de calor. Mas aqui, vamos tratar o frio apenas como um conceito técnico, médico, legal e mais voltado para o jurídico. Tudo bem? Continuando, agentes físicos, pressão. O hiperbarismo é o aumento acentuado de pressão, causando intoxicação por oxigênio, nitrogênio e gás carbônico. Aqui um errinho de português também, tá? Tudo isso aqui a gente vai corrigir depois para vocês. Então, no hiperbarismo, causa-se um aumento de pressão. E a lesão é causada por intoxicação por oxigênio, nitrogênio e gás carbônico, muito comum em mergulhadores. Já o hipobarismo é a diminuição da pressão. Hiper, aumento. Hipo, diminuição. O ar fica rarefeito, pressão atmosférica diminui. Pode causar sintomas cardíacos, taquicardia, hematológicos, prejudicar a hematose e gastrointestinais. Certo? Por fim, a radioatividade. Então, a radioatividade produzida por eletromagnéticas, ondas eletromagnéticas, exemplo, raio-x, ou por radiação. Ondas de radiação causam fissura do núcleo atômico. E adiante temos as lesões, que são as radiodermites. Aqui na radioatividade nós vamos ter também, mais uma vez, assim como no frio e no calor, as eritemosas de primeiro grau, só que no segundo grau são as papulosas e a terceiro grau são as ulcerosas. Gente, nunca vi em prova aparecer a radioatividade. Portanto, quanto mais tempo demorar para aparecer, maior é a chance de aparecer, considerando que o avaliador quer pegá-los na novidade. Então, para a gente fechar aqui, radioatividade, frio e calor. O calor tem graus de queimadura, primeiro, segundo, terceiro e quarto graus. Assim como o frio e a radioatividade, no primeiro grau, elas têm o mesmo nome. Agora, a partir do segundo grau, no calor, as lesões, as queimaduras são flictenas, no frio são a vesicação, na radioatividade, as papulosas. E no terceiro grau, o calor vai ter escaras, o frio, gangrena, na radioatividade, as ulcerosas. A única que tem quarto grau é a queimadura, que vai provocar a carbonização. Lembrem da regra dos 9 e lembrem que mais de 50% está configurado o conceito jurídico de perigo de vida e a incidência dos crimes de perigo. Certo? Então, fechamos os agentes físicos. A aula que vem, entramos nos elementos químicos, lembrando que, junto com os agentes químicos, nós falaremos das toxifilias e da embriaguez. Até lá!